Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise do empate em 1-1 entre Manchester United e Chelsea. Jogo muito equilibrado em que o United sai na frente, o Chelsea arranja esse empate e ambas equipes saem com esse um pontinho, tá bom? Vou fazer a análise aqui, só antes de tudo, solta aí a intro. Vamos lá então. Primeiro falar como é que foram marcados os gols da partida, né? Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Bruno Fernandes de pênalti, depois de um lançamento do Casemiro para o Højlund. Ele dribla o Robert Sanchez, sofre o pênalti, pênalti indiscutível, muito bem marcado. O Bruno bate muito bem, tiro do goleiro do Chelsea, faz 1-0. Minutos depois, o United não conseguiu administrar quase nada o placar. Logo, inclusive, no momento do gol, tanto o United quanto o Chelsea mexem, né? O United coloca o Diallo no lugar do Rashford e o Chelsea muda, colocando o Enzo Fernandes no lugar do Lavia, coloca o Mudryk no lugar do Madueke, enfim, vai para cima do United e na base da pressão mesmo, arranja um escanteio, tem a cobrança, o corte do Casimiro e o Caicedo arranja uma finalização espetacular, indefensável para o Naná, para ali fazer o gol de empate. Beleza? Vamos aprofundar aqui nos destaques da partida, começando pelo mandante, o United. E vale destacar o momento atual do United, né? Não tem nenhuma semana que o Ten Hag foi demitido. Inclusive, provavelmente vai estar no card aí em cima a análise da derrota do United para o West Ham, né? Que foi justo o jogo que culminou na demissão do Ten Hag. E o United nem fez um mau jogo contra o West Ham, mas perdeu muitas oportunidades. Acabou sobrando para o Ten Hag, que já havia com um histórico não tão bom no United. No momento está o Van Nistelrooy como auxiliar. No meio de semana já teve uma mudança drástica, talvez não em tática, em jogadores, porque o time base é o mesmo, mas principalmente em postura. Dá para ver que o United mudou muito, né? Goleou o Leicester no meio de semana e o United estava numa voltagem, numa energia espetacular. É só ver o momento do gol do United, no United, a vontade do Højlund quando ele comemora, quando sofre o pênalti. Enfim, é um United que está muito ligado, está dando a vida, porém deu azar, né? Nessa base da bola parada, o Caicedo ficou sozinho e acabou convertendo no gol do Chelsea, né? Enfim, nesses destaques do United, o que dá para citar? A confiança no jogo com os pés do Onaná, os jogadores do United não têm o menor receio em recuar a bola para o Onaná, justamente por essa confiança nele. O Onaná talvez seja o melhor jogador, o melhor goleiro do mundo no quesito sair jogando, tá bom? Eu sei que é muito fácil a gente vir aqui falar o Ederson porque é o do City, mas realmente eu acho que o Onaná talvez seja até melhor. De qualquer forma, jogadores que são referências na posição nesse quesito, saem jogando com os pés. E o Onaná é um dos melhores do mundo, é um goleiro muito acima da média nesse quesito. Defesas mesmo, ele não foi muito exigido, tá bom? Foi importante nessa saída de jogo do United. Foi um desafogo muito importante. Na linha de defesa, vem sendo utilizado esses laterais, tanto o Dalot quanto o Mazraoui. Os dois laterais que já fizeram dos dois lados, né? Os dois laterais são destros, mas o Dalot já chegou a jogar de lateral esquerdo e o Mazraoui já é lateral direito de origem também, vem quebrando um galho na lateral esquerda. O Dalot perdeu um gol espetacular no jogo passado, na rodada de Premier League contra o West Ham, inacreditável, mas continua com moral no time e continua jogando. É, Enfrentou, né, muitas vezes esse X1, principalmente antes da entrada do Modric, né, quando o Madueke estava do outro lado, enfrentava o Pedro Neto. No momento que o Chelsea toma o gol, inverte, né, aí o Pedro Neto vai para o outro lado e entra o Modric. Então o Dalot sofreu bastante com esses pontas a todo momento passando, mas gol diretamente nas costas dele não teve, né? E o Mazraoui do outro lado foi muito bem. Não à toa o Madueke, muito discreto, não criou nada, e ele é um dos principais jogadores, principalmente do drible do Chelsea, né? Então o Mazraoui defensivamente vem muito bem, não só nesse jogo. Desde que ele chegou no United, defensivamente ele tá muito bem. Do meio pra frente ele não vai contribuir tanto, já pela escalação dele. Ele é destro, joga na lateral esquerda. O que ele vai fazer? Se ele subir toda hora ele vai ter que cortar pro meio. E aí ele vai estar matando todas as jogadas de profundidade. Então, assim, a utilização do Mazraoui no sentido defensivo faz muito sentido.
Mas no momento que você precisar de um lateral que dá profundidade, que passa a todo momento, não faz sentido um lateral com perna invertida. Vai dar estratégia de cada time. O United dava para ver nitidamente que montava um 4-2-4. Tá bom? Aqui tá um 4-2-3-1, mas sem bola principalmente era um 4-2-4, às vezes até um 6-4, que os volantes ficavam muito próximos dos zagueiros e os atacantes alinhados, tá bom? O Højlund e o Bruno Fernandes um do lado do outro. Dá para ver que já tem essa coordenação na parte defensiva do United. No primeiro tempo sofreu com o Chelsea para acompanhar na marcação, mas no segundo o Chelsea não criou praticamente nada, e aí vai destacar a parte defensiva do United. Não à toa, o único gol que tomou foi uma bola parada que o Caicedo ficou sozinho, tá bom? Então assim, já dá para ver uma melhora muito grande do United, principalmente na defesa, e do meio para frente é a individualidade que pesa, né? O Bruno Fernandes com os passes, o Garnacho com a velocidade, o Rashford com finalização, o Højlund com a garra dele lá na frente. Mas enfim, eu acho que a principal mudança desde a saída do Ten Hag para o Van Nistelrooy é a coordenação defensiva, que dá para ver que já melhorou bastante. Mas lógico, em uma semana um time não muda. A principal coisa que muda pode ser a postura, mas tática e tal não mudou praticamente nada, tá bom? Justamente pela questão do tempo. Eu diria que seria interessante até o Van Nistelrooy ter alguma oportunidade como técnico do United. Não vai ter, porque já contratou o Rubem Amorim, é uma excelente contratação. O Sporting fez uma temporada passada espetacular. Talvez a melhor desses últimos 10 anos do Sporting. Eu acho que provavelmente, inclusive. Então é uma boa contratação. Um técnico que vem em ascensão é uma boa contratação. Mas talvez o Van Nistelrooy pudesse ter essa oportunidade. Não vai ser dessa vez, só nesses jogos como interino por enquanto. A linha de defesa com o Delite e o Lisandro Martinez, os dois muito bem, principalmente na saída de jogo. O Lisandro é muito bom jogador, tem muita tranquilidade, não força lançamento à toa, sempre busca esse jogo pelo chão. É um zagueiro que não é tão alto, mas compensa na noção de posicionamento e com a bola tem uma saída de jogo espetacular. No meio de campo, o Casimiro vive um momento muito bom, tá bom? Fez um jogo muito bom, no meio de semana fez 2 gols. Dessa vez, o pênalti é depois de um cruzamento dele, roubou muitas bolas, deu bons passes, enfim, o Casemiro fez um excelente jogo. O Ugarte que era do PSG, né? O Ugarte é o típico primeiro volante. O United joga com dois volantes bem defensivos, tanto o Casemiro quanto o Ugarte. Em relação ao que o Casemiro já foi na carreira, talvez seja esse o momento mais avançado da carreira dele, né? Porque tem uma linha de quatro defensores atrás dele, natural, mas o Ugarte é mais volantão assim mesmo, mais primeiro volante do que o próprio Casemiro. Não à toa o Ugarte na seleção uruguaia e no próprio PSG, muitas vezes entrava no meio dos zagueiros, lá ele fazia essa saída de jogo entre os zagueiros, e ele é muito bom nesse quesito. E aí dá liberdade pro Casemiro subir bastante, né, cara? Enfim, e aí do meio pra frente, o Garnacho. Cara, eu diria que o Garnacho deu muito perigo, isso é com certeza, mas na tomada de decisão errou na finalização, errou no passe, no cruzamento. Na hora de levar um 10 ele errava, né? Mas deu muito perigo, faltou caprichar mais. O Rashford é muito instável, né? Não dá pra saber o que esperar do Rashford. Ele pode fazer uma jogada espetacular, e minutos depois errar tudo. Então, assim, o Rashford é um jogador muito instável, não dá pra esperar uma regularidade dele, né? Qualidade ele tem, é indiscutível, mas ele é muito instável. Momentos bons, momentos ruins. O Bruno deu excelentes passes, né? O cara que dá os passes diferenciados, que quebra essa zaga dos adversários, é o Bruno Fernandes. Aproveitou e fez o golzinho de pênalti dele também, fundamental para o United sair na frente. Não segurou o placar e por isso tomou um empate. Mas o Bruno fez um grande jogo. E o Højlund lá na frente fez um grande jogo também. Tecnicamente, assim como o Garnacho, errou muito, mas era impressionante o tanto que o Højlund estava se dedicando, correndo, se esforçando. Não sei se por ter um centroavante como interino, né, o Van Nistelrooy, que era um baita centroavante, ele pode estar tendo isso como inspiração, né, mas de fato o Højlund realmente é, se esforçou pra caramba, isso é um fato, tava correndo muito, dando a vida, não à toa, é ele que consegue o pênalti, um lance que talvez já estivesse quase perdido, que o domínio fica longo, e no momento que o Robert Sanchez vai atacar a bola, o Højlund antecipa e cava o pênalti, tá bom? Então o Højlund importantíssimo, fez um bom jogo. Tecnicamente não foi perfeito, mas compensou tudo na base do esforço, e o pênalti foi assim.
Entrou o Lindelof, e aqui mostra a carência do United, principalmente porque o Kobe Mainoo tá machucado. O Amrabat, que veio há pouco tempo, inclusive, para o United, já foi embora, tá no Fenerbahçe. Eu vi que fez gol no finzinho no jogo do Fenerbahçe no Campeonato Turco, inclusive. E o Lindelof entrou como volante. E aí a gente vê a escassez desse United. Porque na lateral esquerda é um lateral direito improvisado. No meio de campo, quando você vai substituir um cara que já tá amarelado, já tá cansado, entra um zagueiro. Então aqui a gente vê a escassez desse elenco do United, tá bom? E realmente, o que que ele iria fazer? Cara, a única coisa que talvez ele poderia ter feito ao invés de tirar o Gart seria tirar o Dalot, puxar o Masraoui para lateral direita, o Lisandro Martinez para lateral esquerda e colocar o Lindelof na zaga. Mas aí você continuaria com um volante pendurado. Então ele optou por tirar o Gart. Mas aí com a bola você perde muito, porque você vai ter um zagueiro no meio de campo. O Lindelof é um zagueiro bom tecnicamente, mas não o suficiente para ser um volante. Então, assim, o United perde muito na criação. Como já estava no abafa nessa reta final, acabou nem fazendo tanta diferença. O United nessa reta final buscou muito buscar os pontos, buscar o Rashford, buscar o Diallo, e acabou não sendo muito eficiente, né? O Zirkzee entrou na frente, não conseguiu ser muito eficiente, e o Diallo também entrou, não conseguiu criar muita coisa. Bom, do lado do Chelsea, o Chelsea que dá pra ver que é um time que é mais pronto do que o United e é o natural, né? É um United que trocou de técnico há uma semana atrás e é um Chelsea que tá desde o início da temporada com o Maresca. Já dá pra ver o padrão de jogo do Chelsea, de gostar de ter a bola, muitas vezes formar uma linha de três na saída de jogo, com o Reece James auxiliando lá. Esse meio de campo que sempre tem muitas boas opções, tanto os titulares quanto os reservas, sempre mantendo um nível bem alto. Mas acabou que foi se perdendo ao longo do jogo. Nesse jogo de transição rápida, o United sempre vai sair vencendo, porque é um Chelsea que tem mais coordenação de saída de jogo, tem mais alternativas com a bola no chão, de encontrar espaços, é um Chelsea que pode fazer mais. Porém, não estava num jogo inspirado e não conseguia fazer isso. Não à toa, o gol que achou foi na base da bola parada. O United marcou muito bem os espaços do Chelsea. E eu diria que dois caras conseguiam quebrar as linhas de defesa do United, que era o Pedro Neto, que fez um grande jogo, e o Palmer, de vez em quando, com alguns passes diferenciados dele. Só. De restante, um Chelsea muito padrão. Muito toquezinho de lado, muito. Sim, sabe? Sem ser muito incisivo, sem muita criatividade. Enfim, o Sanches não foi muito exigido, fez uma grande defesa no chute do Hojlund, mas o juiz já tinha dado falta, então não valeria. Com exceção a isso, cara, eu não me lembro de uma grande defesa assim dele, não. Na linha de defesa, o Gusto sofreu muito na parte defensiva, em vários momentos o Rashford e o Garnacho trocando de lados, sofreu principalmente com o Garnacho, tá? O Garnacho deu muito perigo, se tivesse um jogo inspirado, o United talvez tivesse vencido ou feito pelo menos dois ou mais gols, né? Mas o Garnacho errou muito na tomada de decisão. Enfim, o Gusto não fez um bom jogo. Na linha de defesa, o Fofana eu achei que foi melhor que o Cole. De qualquer forma, os dois foram discretos. O Reece James, a mesma coisa que tem do outro lado, é um lateral destro usado na lateral esquerda. E aí no intervalo entre o Cucurella, no lugar do Gusto, o Reece James vai para a direita, que é a de origem dele, e o Cucurella entra na esquerda, né? Enfim, as escolhas dos técnicos. Você usando o Reece James como lateral esquerda, e aí combina muito com o Pedro Neto, né? Porque o Pedro Neto ele é canhoto, então ele já se compensa essa profundidade que você não teria utilizando um lateral destro na esquerda. Então isso faz sentido. E aí no segundo tempo ele vai com o Cucurella para ter o jogador com a perna boa nesse lado, né? Você usar um ponta com perna invertida, beleza. Agora um lateral, você prende ele lá atrás, porque se ele subir, não vai ter profundidade. Ele pode até dar a ultrapassagem quando receber o passe, não vai cruzar com a qualidade ideal. Ou se ele cortar para a perna boa, perdeu a profundidade toda. O time adversário já vai ter voltado com a linha de defesa. Então, assim, você usar um lateral com a perna invertida, você está usando ele basicamente para no máximo uma criação boa lá atrás e por causa das características defensivas dele. Porque você perde tudo em questão de profundidade usando um lateral com perna invertida, né? Enfim. Não à toa, o Chelsea atacou bem mais pelo lado esquerdo no segundo tempo quando entrou o Cucurella. Está diretamente relacionado com ter dois caras com a perna predominante, né?
Você consegue ter essa profundidade. E depois quando entra o Modric, aí você ainda tem ainda mais a ultrapassagem do Cucurella. Porque é um destro que vai cortar pro meio, abre todo o corredor pro lateral da perna boa passar, né? Enfim, estratégias, né? No meio de campo, o Caicedo fez um jogo espetacular. Para mim, já citando aqui os destaques da partida, Caicedo, um dos melhores. O Pedro Neto fez um grande jogo. O Hojlund se esforçou muito. O Bruno Fernandes fez um grande jogo. O Casemiro fez um grande jogo. Eu achei que o Lisandro Martinez foi muito bem. O Masraoui defensivamente muito bem. O Garnacho deu muito perigo, mas na hora de levar um 10 errou muito também, né, cara? Enfim, o Madueke foi muito mal no jogo, voltando aqui pro lado do Chelsea. O Lavia, eu gostei muito do jogo que eu vi do Chelsea contra o Liverpool, cara. O Chelsea no primeiro tempo foi muito bem, conseguindo propor o jogo. Eu fiquei realmente impressionado com esse time do Chelsea. E o Lavia foi uma das grandes surpresas, eu não conhecia. E é muito bom jogador, jovem, promissor. Porém, acabou que dessa vez foi discreto, né, cara? E o time melhora quando entra o Enzo, porque o Caicedo ganha ainda mais responsabilidade da criação desse Chelsea. E é um cara que é muito bom nesse quesito, marca muito bem, cria muito o jogo. O Caicedo é um dos melhores volantes do mundo, não tem muito o que falar. Enfim, o Palmer eu achei discreto, o Palmer participou pouco. E nos momentos decisivos eu achei que ele errou na tomada de decisão. Na hora de dar um passe, ele dava um drible, na hora de dar um drible para jogada individual, ele dava um passe. Então, assim, o Palmer nos momentos decisivos não foi bem. Eu acho que eu tô dando azar pro Palmer, cara, porque não é possível. Os dois jogos recentes que eu assisti contra do Chelsea. Contra o Liverpool ele não jogou nada e agora contra o United de novo, uma outra ascensão de jogada interessante. Fora isso, nada. Então assim, eu tô dando azar pro Palmer, né? Eu acho que é isso. E nos dois jogos que eu assisti do Chelsea, o Pedro Neto mudou o jogo. Nesse daqui começou muito bem desde o início e contra o Liverpool mudou o jogo vindo muito bem do banco. Então é um Pedro Neto ganhando muita moral no Chelsea. O Jackson dessa vez muito discreto, né? E eu achava que ele ia se destacar justamente por enfrentar um United muito sem padrão de jogo, né? Acabou de trocar de técnico, meio instável. Com o Ten Hag sofria muitos gols. É um Jackson que ataca muito bem as costas dos defensores, né? E dessa vez não teve esses espaços. Teve um único espaço, que foi um passe que teve um desvio, o Elite escorregou na reta final do jogo mesmo. O Jackson dá o passe para trás e o Enzo Fernandes chegou finalizando para fora. O único momento que o Jackson conseguiu aproveitar o espaço na defesa do United. Enfim, entrou o Cucurella, nem fez grande atuação assim de excepcional, mas só de ter um lateral com a perna boa, né? Quando o Reece James vai para a direita e o Cucurella entra na esquerda, o time melhorou. O Enzo entrando no meio, que nem eu falei, o Moisés ganha. Moisés é o Caicedo. Ganha muito mais capacidade de criação e sobrecarrega o Caicedo, mas ele lida muito bem com isso. Ele faz o time ter uma voltagem mais alta e o Enzo ainda tem uma chegada melhor à frente do que o Lavia. Talvez tecnicamente o Lavia seja melhor que o Enzo. Porém, o Enzo tem essa chegada melhor na área. Não à toa, chegou finalizando nessa chance que eu citei do Jackson. Pecou na parte técnica, mas a característica de chegar próximo da área ele teve, né? Entrou o Modric também, que nem eu falei, o Madueke jogou muito mal. Foi substituído, o Pedro Neto vai para a direita e o Modric entra na esquerda. Até teve uma jogada ou outra, mas não conseguiu ser eficiente também. Estatísticas: 11 chutes do United sendo 4 a gol, 12 do Chelsea sendo 3 a gol. Posse de bola um pouquinho mais para o Chelsea. Faltas 19 do United tendo 6 amarelos, 14 do Chelsea tendo 2 amarelos. Escanteios 4 do United e 8 do Chelsea. Questão da profundidade, que nem eu falei. Usando um lateral improvisado, você perde a profundidade. O Chelsea não teve nenhum impedimento. Isso é bom, mas isso escancara essa característica. Já o United, 4 impedimentos. E em vários momentos a gente questiona pouco a arbitragem da Premier League, né? Em relação ao que a gente tanto reclama do Brasileirão. Do Brasileirão é ruim? É. Só que da Premier League também não é essa perfeição toda que muita gente fala, não. Não cumprem o regulamento, né? Que em vários momentos teve impedimentos. Desses quatro, pelo menos dois. Era um impedimento assim, que era milimétrico, cara. Coisa de 30 centímetros no máximo. Que assim, não tem como você ter convicção. E o bandeirinha marcava na hora. E assim, você pode até ter acertado, mas você joga. É que nem você jogar uma moeda pra cima. Você fala que vai cair cara, se cai cara, você acertou, mas você tinha 50% de chance de errar. Então, assim, é...
tem que seguir o regulamento, deixa seguir e depois marca o impedimento. E não foi isso que aconteceu. Em vários momentos, acabava com a jogada. Tá bom, enfim, eu achei que foi um juiz sem convicção também. Não trazia muita convicção nas decisões dele. Lances capitais, não teve nenhum erro, né? O pênalti foi pênalti. Então acabou que no placar o juiz não interferiu em nada. Isso vale destacar. Mas no desenrolar da partida, eu achei ele meio confuso. Não passou tanto respaldo. E isso vem acontecendo em vários jogos dessa Premier League. Eu diria que essa é a arbitragem mais contestável dos últimos tempos da Premier League, tá bom? É, lances polêmicos, erros de arbitragem. Dessa vez não teve nenhum capital, mas principalmente nessa questão do regulamento de não deixar seguir impedimentos muito duvidosos, poderia ter surgido chances mais claras, principalmente para o United, né? Como o Chelsea não teve nenhum impedimento. Enfim, só essa característica que eu não gostei da arbitragem de impedimento marcar na hora. Se é um lance muito claro, beleza. Se é duvidoso, você tem que deixar seguir, para depois levantar a bandeira, né? Com esse resultado, o Chelsea na quarta colocação com 18 pontos. É, Enfim, na parte de cima da tabela, né? E o United na 13ª com 12 pontos, tá bom? Mas é tudo muito próximo ainda, início de campeonato. Ninguém tá voando, é só ver o Arsenal. O Arsenal vem de derrota pro Bournemouth, depois vem de empate contra o Chelsea tomando gol no final, agora perdeu pro Newcastle. O próprio City, uma temporada que ganha só de um gol do Southampton, agora perde pro Bournemouth também. É um Liverpool que tá bem, mas trocou de técnico para essa temporada. A gente não sabe como é que vai responder na reta final de campeonato. O Nottingham Forest tá em terceiro, cara. Então, assim, tudo pode acontecer, tá bom? Tudo pode acontecer. Não duvido nada até um Chelsea brigar por título. Eu não acho que isso vai acontecer porque é um Chelsea que é muito novo. No longo prazo vai ser muito bom. Mas não dá pra gente cobrar no imediatismo esse Chelsea. Se a gente pega os jogadores aqui, ó. O Sanchez, o Cobre, o Reece James, o Fofana, o Gusto, o Caicedo, o Lavia, Pedro Neto, o Cole Palmer, o Madueke, o Jackson. Se eu falar qual é o mais velho, provavelmente é o Reece James ou talvez o Sanchez. Mas é um elenco que de qualquer forma é muito novo. Nenhum passa de 28 anos. Com certeza, nenhum passa de 28 anos. Então é um time que é muito novo. Fora o banco, né? O Cucurella também não é velho. O Enzo Fernandes é muito novo. O Modric é muito novo. É um Chelsea que é para essa temporada, mas esse elenco daqui duraria facilmente se mantesse um bom nível, né? Pelo menos uns 10 anos. Sem precisar contratar mais ninguém. Lógico, isso não vai acontecer, mas na teoria que eu tô falando. Porque são todos jogadores muito jovens, cara. Não tem um jogador acima de 30 aqui que eu olho e falo. Que eu olho e falo, tem mais de 30. É tudo promessa. Promessa barra realidade. Tipo, Caicedo, Palmer, mas jogadores muito jovens, né? Enfim. E o United tem essa mescla, né? Alguns mais jovens, outros mais experientes. Craque da partida, pra fechar, então. Do lado do United, eu vou ficar com Casimiro. Se não fosse o Casemiro, seria o Bruno Fernandes, tá? Não, vai o Bruno. Vai o Bruno Fernandes. Pra mim, o craque do United foi o Bruno Fernandes. Mas destaque pro Casemiro, Lisandro Martinez, o Mazraoui defensivamente, o esforço do Højlund. E é isso. Mas vai o Bruno Fernandes com ressalvas pro Casemiro. Do lado do Chelsea, destacar aqui principalmente o Caicedo, o Pedro Neto. E é isso. Caicedo e Pedro Neto. Como o Caicedo fez gol, pra mim o craque do Chelsea foi o Caicedo. Mas vale destacar muito o Pedro Neto. No geral, então eu fiquei com o Bruno que fez o gol do United e o Caicedo que fez o gol do Chelsea. Craque da partida pra mim foi o Caicedo. Fez uma partida melhor na minha visão. Mas aí fica ressalvas na atuação no geral da partida. Pro Bruno Fernandes, pro Casemiro e pro Pedro Neto. Os outros grandes destaques do jogo. Mas pra mim o craque do jogo foi o Caicedo. Jogou demais, tá bom? Enfim, é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e o que você achou desse jogaço válido pela Premier League. Foi esse o vídeo, valeu e falou.